o Danilo falou aqui, quem cuida de você sou eu. O que o Senhor fala para nós, é eu quem cuido de você. E quando nós deixamos Jesus cuidar da gente, aí tudo fica mais fácil, né? Difícil às vezes é deixar Jesus cuidar da gente, e a gente precisa deixar. Nós temos uma aliança com o Senhor, e nós que temos uma aliança com o Senhor, nós precisamos sempre lembrar disso. Nós temos uma aliança com o Senhor, e o Senhor cuida daqueles que têm uma aliança com Ele. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 26, verso 1. Nesse instante nós vamos já nos preparar para entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Você que trouxe a sua oferta, como eu coloquei no domingo, eu quero que você já prepare a sua oferta, já deixa aí na sua mão. Como eu falei, talvez você não vá colocar num envelope, talvez você vai depositar, eu não sei como que você vai fazer, não tem problema, mas eu quero compartilhar esse texto com os irmãos primeiramente aqui, presta atenção. Isaac, ele estava, num tempo de muita escassez ali, um tempo de fome, então a palavra do Senhor diz assim, havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, a primeira parte aqui, era um tempo de fome, ele estava para tomar uma decisão, ele queria descer até ali a terra dos filisteus ali, mas o Senhor aparece para ele e fala, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha só que coisa maravilhosa. É o Senhor quem nos dirige. Quando Deus fala para Isaac, fala, Isaac, você está querendo ir para um lugar, mas eu quero te mostrar um outro lugar. Isaac, deixa eu te mostrar o lugar que você vai ficar. E é isso que Deus quer fazer com a gente, Ele quer nos mostrar o que fazer. E nós precisamos confiar. E aí no verso 3, ele diz assim, peregrina nesta terra. Deus já deu a solução para ele, peregrina nessa terra e serei contigo. Já vocês vão ver o porquê. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei à tua descendência todas essas terras, por meio dela será bendita todas as nações da terra. Olha só o que Deus falou assim, Deus estava falando para ele, eu tenho uma aliança com você, através do seu pai. Isaac tinha uma aliança com Deus através do pai. Deus havia feito uma aliança com Abraão, e que através então de Abraão, os filhos de Abraão, a descendência, a geração seria abençoada. E aqui ele fala, eu tenho uma aliança com você também, e através de você, da sua geração, todas as famílias da terra será abençoada. Agora olha só o verso 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Era isso que Deus estava falando para Isaac, guarda também a minha palavra, Isaac, seja obediente a mim. Seu pai me escutava, me escuta também, fica aqui onde eu estou te mandando. E foi justamente o que Isaac fez. Ele ficou, plantou, e o Senhor o abençoou como o Senhor havia dito, e ele ficou riquíssimo naquela terra. Tudo porque ele obedeceu ao Senhor. Tinha uma aliança. Deus, ele não esquece a aliança que ele faz. Quando ele fala isso para Isaac, ele lembra Isaac, eu vou te abençoar por causa do seu pai. E nós temos também uma aliança com Jesus.
Nós fizemos uma aliança com Jesus. Então, é o momento que nós temos que sempre estar lembrando, eu tenho uma aliança com Jesus. A Érica falou agora há pouco aqui como Deus tem abençoado ela grandemente. Alguns dos irmãos já contaram aqui também da mesma forma. E nós precisamos lembrar da aliança que nós fizemos com o Senhor. E o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece da aliança que Ele faz conosco. E alguns dos irmãos já têm uma aliança com o Senhor já há alguns anos aqui já. Há 7 anos atrás eu lembro que eu chamei a igreja numa virada de ano e falei, irmão, nós vamos fazer uma aliança com o Senhor de nos tornarmos dizimistas e ofertantes, e o Senhor vai nos prosperar. Eu lembro que há 7 anos atrás nós fizemos isso. E nós temos continuado todo ano fazendo, novos irmãos têm feito alianças com o Senhor. E o Senhor não se esquece da aliança que Ele faz conosco. E nós precisamos sempre realmente lembrar, assim, eu preciso confiar no Senhor. A lógica estava dizendo para Isaac ir para o Egito, para um lugar que não estava tendo fome. Mas o Senhor falou assim, fica aqui. Ao contrário de toda lógica, ninguém plantou, mas o Senhor abençoou de uma forma tremendamente. Sabe para quê? Para a gente ver que é o Senhor quem faz. Tem coisas que, quando acaba a lógica, quando acaba a nossa força, aí acontece, eu falo, não, eu sei que aconteceu porque foi o Senhor, porque com as minhas forças não seria possível. Então nós precisamos confiar, mesmo quando parece que não tem mais jeito, mesmo quando parece que não há nenhuma luz no final do túnel, como nós falamos domingo passado, mas o Senhor traz luz em meio à escuridão. A palavra para nós, para esse ano de 2026, continuemos confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor. Outro dia uma pessoa estava falando assim, pastor, eu coloquei um propósito diante do Senhor. Eu coloquei Jesus como meu sócio. Eu coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, a partir de hoje, o que eu vender, eu tenho uma parte que é do Senhor e eu não vou abrir mão. E assim, pessoas têm feito votos com o Senhor, têm feito alianças com o Senhor, e aí nós temos visto o Senhor abençoando, visto o Senhor prosperando, porque é o Senhor quem faz. Se o Senhor não fizer, gente, ninguém mais faz. E às vezes nós ficamos segurando com a mão, nós queremos, achando que nós podemos fazer com a nossa força. Mas se eu tirar uma parte do meu ganho, eu já ganho pouco. E nós precisamos confiar no Senhor. A nossa esperança precisa estar no Senhor. E eu termino dizendo, se isso não fosse uma verdade, por que o nosso inimigo tenta impedir de que sejamos fiéis ao Senhor? Quando a pessoa faz um voto com o Senhor de ser dizimista, de ser ofertante, uma das primeiras coisas que o inimigo faz é tentar atrapalhar tudo isso. O que ele faz? Tentando impedir de alguma forma, atrapalhar de alguma forma o ganho, de alguma forma ele tenta impedir. Por que será? Porque ele sabe que a partir do momento que você começar a realmente honrar o Senhor, você vai confiar mais no Senhor, e você não vai só confiar no Senhor na parte financeira, você vai começar a confiar no Senhor em todas as áreas da sua vida, e uma vez que nós colocamos o nosso coração no Senhor, e o Senhor, então Ele começa a abençoar. É quando nós confiamos de todo o nosso coração, e o inimigo sabe disso, ele sabe quando nós colocarmos realmente a nossa confiança no Senhor, o inimigo não pode segurar a gente. E é uma área que realmente o inimigo tenta nos atrapalhar. Então, irmãos, nesse ano de 2026, confiar no Senhor. Faça uma aliança com o Senhor, faça um pacto, faça um voto com o Senhor, que você vai se tornar um dizimista, um ofertante na casa do Senhor. E não é por troca, é por honra ao Senhor. Já não fazemos isso por obrigação, mas fazemos por confiança no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: não adianta você dormir tarde,
Não adianta você acordar cedo, não adianta você comer o pão com dores, porque Deus dá aos seus até mesmo enquanto dormem. Então o Senhor nos acrescenta, o Senhor abre portas para nós que a gente nem imagina. A irmã contou aqui, o salário aumentou. Aí você imaginaria 1 ano e 7 meses, tantas coisas assim. Aí você fala assim, é porque ela se tornou dizimista? Não, é porque a graça do Senhor a alcançou. Irmão, não foi uma troca que Deus fez com ela, é que a graça do Senhor alcançou ela, porque ela começou a confiar no Senhor. Não é troca, irmãos, nós nunca podemos fazer isso como troca, mas quando nós confiamos no Senhor, colocamos toda a nossa confiança no Senhor, a bênção do Senhor nos alcança, automaticamente. Amém? Vamos nos colocar em pé. Hoje eu já trouxe um ensinamento a mais aos irmãos, olha, glória a Deus. Se você trouxe a sua oferta, levante assim aos céus, como eu estou levantando aqui agora. Você trouxe o seu dízimo, você trouxe o seu voto. Talvez você, pastor, eu não preparei. Mas coloque diante do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos agora e falasse com o Senhor. Talvez você não preparou sua oferta, talvez você não recebeu ainda. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não está preocupado com dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não está preocupado com valores, Ele está preocupado com a sua honra. Ele quer a sua honra, Ele quer você, Ele quer você confiando nele. É como o Isaac mesmo fez, como o Abraão fez, como Jacó fez. O pacto, a aliança que Jacó fez, ele fala, Senhor, se o Senhor for comigo, Senhor, eu vou entregar de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Jacó fez uma aliança com Deus, assim como Abraão fez, assim como Isaac fez, homens que foram prósperos, abençoados pelo Senhor, porque eles confiavam no Senhor. Num tempo que não existia o tempo da lei de Moisés, Moisés nem havia nascido ainda, mas ele estava vivendo um tempo de honra ao Senhor. E nós nessa noite, você com a mão levantada agora, eu quero que você faça uma aliança com o Senhor. Se você não tem uma aliança com o Senhor ainda, eu quero te encorajar a você fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Último dia do ano, para você iniciar o ano, fazendo uma aliança com o Senhor, que a partir de agora, tudo aquilo que o Senhor te der, você vai separar a 10ª parte para Ele, em honra a Ele, não por obrigação, não porque algumas pessoas falam que é obrigado, mas como uma forma de agradecimento ao Senhor, de honra ao Senhor, porque Ele tem te prosperado, tem te abençoado, nada tem te faltado. Faça essa aliança com o Senhor. Algumas pessoas às vezes fazem aliança e estavam ganhando um valor pequeno, um valor menor, de repente Deus começa a abençoar, e a pessoa fala, esse valor é muito alto. Eu quero dizer para você que o valor que você vai começar a ofertar é e até o final do ano de 2026 vai ser outro muito diferente, porque o Senhor vai te prosperar, e você não vai olhar para trás e falar assim, agora eu estou dando um valor tão alto, eu acho que eu tenho que diminuir. Não, Senhor, não, você não vai fazer isso. Você não vai olhar para trás, você vai falar assim, o Senhor está me abençoando, e eu vou honrar o Senhor cada vez mais. Eu estou falando para você, faça essa aliança com o Senhor. Fala, Senhor, eu estou fazendo uma aliança com o Senhor, e a partir de hoje eu vou cuidar da tua casa, cuidar da tua obra, Senhor. Senhor, eu vou me tornar um dizimista, um ofertante fiel na tua casa, Senhor. Eu vou te honrar a partir de hoje. Quando eu receber o meu salário, quando eu receber a minha comissão, eu vou tirar a parte que é do Senhor, e eu vou trazer diante da tua presença para te honrar. Eu vou dedicar ao Senhor em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por mim.
Faça essa aliança com o Senhor. Talvez você quebrou essa aliança, talvez você já tinha essa aliança e você esse ano, por um momento de dificuldade, um momento de luta que você passou, de escassez ali, você parou de ofertar, parou de dizimar, e eu quero falar para você, reate essa aliança, um voto de fé você vai fazer agora. E você vai ver a mão do Senhor guardando você, protegendo você, sustentando você e sua casa. Que a palavra do Senhor diz assim, quando Salomão fala a seu filho: filha, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Era uma palavra de um pai para o filho. E assim nós agora, em nome de Jesus, Pai, Deus maravilhoso, nós estamos diante do teu altar agora, fazendo uma aliança com o Senhor. Pai, mais um ano nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor nesta noite, Senhor, de continuar neste ano de 2026. Agora, Senhor Deus, nos tornando dizimista, ofertante ao Senhor, Deus. De tudo aquilo que o Senhor nos der, certamente nós te daremos o dízimo, a 10ª parte, Senhor. De tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos der. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nos colocando diante do Senhor nesta noite, Pai amado, fazendo um voto ao Senhor. E também, Pai amado, nos dedicando ao Senhor na Tua obra também, Pai amado. Para que possamos, Senhor Deus, crescer no conhecimento da Tua palavra. Deus maravilhoso, pedimos que o Senhor possa nos usar como instrumento nas Tuas mãos, Pai amado. Ó Pai, que esta igreja possa prosperar, crescer para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Nós temos um desejo, Pai amado, agora de construir uma grande casa, Pai, em louvor e em adoração ao Teu nome. Nós já temos um terreno, Senhor, e pedimos agora a bênção do Senhor sobre cada um de nós, Pai. Nos prospera para que possamos, Pai amado, devolver ao Senhor parte daquilo que o Senhor já nos deu, para que possamos construir uma grande casa, para honrar e engrandecer o Teu nome, Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que o Senhor nos abençoaria. Nós cremos na Tua palavra e tomamos posse também desta palavra, meu Deus. Pai, apresentamos agora diante do Teu altar a nossa oferta, Pai amado. A oferta que nós separamos ao Senhor, Deus, para agora, no último dia, no último culto, Pai amado. Aqueles que ainda não têm essa oferta, Pai amado, que estão agora se prontificando, colocando diante do Senhor, Deus. Pai, pedimos a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre nós, Pai amado. Esses valores colocados diante do Teu altar, Pai amado, que o Senhor possa multiplicar, Pai, nos dê sabedoria para administrar também esses valores, meu Deus, em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai amado, que o Senhor possa nos cercar com a Tua bondade, que possamos andar por caminhos de fartura, em nome do Senhor Jesus. A bênção do Senhor sobre o Teu povo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode então trazer seu dízimo, a sua oferta, diante do altar do Senhor.